Fala aí, rapaziada do nosso canal Vascão React, te trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para debater aí sobre a demissão do Alexandre Matos, né, diretor do Vasco. A 777 demitiu o diretor, após aí vazar conversas, né, do diretor entre uma pessoa ligada a ele. E aí ele foi mandado embora, né? Foi demitido. E agora a 777 vai buscar um novo diretor de futebol. E pelo visto a maioria da torcida do Vasco não concordou com a atitude da 777, né? Complicada essa situação. Vamos aí analisar o que os comentaristas falaram sobre isso. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Manda a informação que o supervisor de futebol, Rodrigo Dias Pelaipe, também saiu, que foi indicação do Matos. Era uma indicação. Né? Só termina porque eu acho que... Eu concordo com toda a sua avaliação, mas é porque eu acho que isso diz muito sobre o erro do Vasco na busca. Mas diga lá. Sim. Não, só para finalizar, assim, e o que o Matos fez, isso de vazar uma informação, e aí entra a questão do compliance, é muito grave. Primeiro, ele está expondo profissionais. Foi uma covardia que foi feita com o jornalista Lucas Pedrosa, que acabou sendo perseguido por conta disso, porque estavam acusando de que o Pedrosa tinha vazado informações. Não foi isso que aconteceu, foi o diretor, gente. Um diretor multicampeão, experiente, não um cara que começou outro dia. Então, assim, vazou informação interna do clube, expondo a comissão técnica, expondo a 777, expondo a direção, expondo o trabalho dele. Então, assim, isso em qualquer empresa séria, gente, é rua, é demissão. Então, assim, não foi só por conta do vazamento das informações, mas isso foi, assim, para finalizar, porque o trabalho dele como diretor já era um trabalho muito ruim. E para passar para o Pedro, óbvio que o que eu estou falando aqui e eu não quero que essa seja a imagem, o Matos é o grande culpado por tudo que está acontecendo, ele é o grande vilão. Não, tem que dividir responsabilidade. O contexto atual do Vasco com a 777 é um contexto complicado que vai limitar o trabalho de alguns diretores. O processo de contratação é lento, muita coisa ali eu ainda acho muito esquisito nesse processo, que acaba limitando o diretor. Mas isso não impede da gente falar aqui uma realidade. O trabalho dele foi ruim. E a atitude dele foi uma atitude lamentável para mim, quando vazou uma informação no privado com um jornalista, né, para tentar se defender, para tentar se blindar. E aí uma exposição nítida do trabalho do clube e de alguns profissionais. A leitura que o Donan faz do trabalho técnico do Alexandre Matos, eu concordo bastante. Já até teve um debate aqui no início da semana com o Breyer, já tinha colocado isso. Inclusive, é bom frisar, muito pouco se falou sobre a análise do trabalho técnico do Alexandre Matos ontem, que eu acho limitado, mas que ele tentou, mais uma vez, vender uma narrativa de que ele tinha sido... Não, foi só por conta de fluxo de trabalho, autonomia. Não. Vamos falar limpo, para as pessoas não esquecerem. Bota na empresa, né? Porque ele caiu por compliance, ele caiu por descumprir regras, ele caiu por vazar informações sigilosas e se utilizar aquilo ali. A raiz do problema para mim, para além de tudo que o Donan já falou de montagem de elenco, é que o Vasco, a SAF do Vasco Futebol, ele se comunica mal hoje. Ele se comunica mal. Tanto que se tem mais perguntas do que respostas. E ele trombou com um cara que utiliza a ferramenta da comunicação para uso pessoal, como poucos, para promoção pessoal. Então você tinha um cara que estava se comunicando para sempre se justificar e nunca colar a imagem do erro nele, e um Vasco que não consegue se comunicar e ficava com a imagem do erro colado nele. E aí tem para mim um erro conceitual, porque quando você vai ao mercado sabendo de como é o processo da 777, você precisa contratar alguém que tope se enquadrar nisso. O Matos é um cara que ele vai querer ser maior que o processo, o mercado diz isso. Só você conversar com a bola, com o mercado da bola. Ele não vai topar que ele não seja o último cara da cadeia ali. Ele vai responder, ele vai ser, subserviente a um cara que tem uma caneta, mas ele não vai querer o processo todo, porque ele precisa manter o status adquirido de muito tempo do cara do mercado.
Então você trombou um clube que se comunica mal com um cara que usa muito da comunicação, como ele mostrou, como ele provou agora no vazamento que você falou, para a autopromoção e a autodefesa. E aí você chocou, que foi o estopim da situação do vazamento. Aquilo aí, para mim, é lastimável. No lugar sério, você gere um clube, você não contrata um cara desse. Você não contrata um cara desse. Porque pior que o vazamento é a conversa depois, que cara, ele fica com as calças arriadas, ele não tem pra onde correr, errei mesmo. E aí eu falo com muita tranquilidade, porque já passei por situações assim com o próprio diretor Alexandre Matos, então não é um comportamento atípico, entendeu? É uma autodefesa muito grande, uma autopromoção muito grande, no momento que a SAF precisava de alguém que trabalhasse pro clube e não para si. Então esse conceito, e aqui o Donan, que conversamos muito na época da chegada, eu falei, eu vejo uma possibilidade muito, muito, muito pequena disso dar certo. Sim. Por momento do clube, o que se precisa e quem você contrata. Contratamos um cara do mercado e fica reforçado ontem na fala do CEO de que mas a gente está indo com muito apetite ao mercado. Está indo errado. Ainda está errando no entendimento do mercado. Então você contratou errado. Essa expectativa do torcedor, ela foi muito potencializada com a entrevista do Lúcio antes da contratação do Matos. Porque o Lúcio falava, né? O Vasco, nessa temporada, né, tem uma previsão de orçamento superior e vai brigar na parte de cima da tabela, vai brigar por grandes jogadores. Aí você traz o Matos, sim, que é um cara que tem um histórico, é agressivo no mercado. Mas você não pode ir atrás do Matos porque ele tem uma figura agressiva no mercado. O conceito está ali. Sim. E quando você chega ontem para uma coletiva demitindo o Matos, falando que você foi agressivo no mercado, vendendo isso como algo positivo, é que você ainda não entendeu. Não. Você ter 100 milhões na mão, você precisa ser inteligente no mercado. Você ter 500 milhões na mão, você pode ser agressivo. Pode fazer uma pergunta? Então, assim, desculpa, rapidinho. Só para concluir. O Vasco demitiu o Matos, mas ele segue esbarrando para mim no erro conceitual de quando ele contratou o Matos. Ele fala muito em agressividade de mercado. Não, porque vamos trazer o Matos, que o Matos é o bicho-papão do mercado. Conversa com a bola. Como é que é a atuação do Matos no mercado? Conversa com a bola, o que você precisa e quem é o Matos. Você precisa de um executivo que trabalhe para o clube e entenda os processos. O Paulo Brax já caiu atirando falando dos processos. Você trouxe alguém que não necessariamente não tem histórico de se enquadrar com esse processo. Então, como é que você pode depois se assustar? Você conversou com a bola, e aí você vai passar, claro, são percalços no início de uma SAF, o Lúcio não é um cara da bola, a 777 não conhece o mercado brasileiro, mas você precisa ouvir, você precisa se cercar de gente competente que entenda do métier. O mundo da bola ele é traiçoeiro, ele é específico, ele é diferente do mundo corporativo, e você está demitindo o Matos com pouco sinal de que a coisa vai mudar. Por que não? Porque nós somos agressivos. O que é você ser agressivo? Ter 200 milhões, 100 milhões no ano, 100 milhões no outro. O time está com um elenco mal montado, o elenco regrediu do ano passado para esse. O que adiantou ser agressivo? Você precisa ter inteligente, paciente, boa oportunidade. Não é o cara que contratou 47 jogadores, gastou 37 milhões num, gastou 40 milhões em outro, botou uma cláusula. Ser agressivo, sabe? Aí você está indo com muita sede ao pote e vai se lambuzar. Então, acho que muito passa por isso. Houve um erro conceitual de um grupo que se comunicava mal e que pegou um cara que se comunicava não pelo grupo, mas por ele. Só para, assim, na coletiva ontem, achei que o Lúcio Barbosa foi muito mal nessa comunicação. Porque, por exemplo, ele se defender colocando que o Vasco está entre os 5 clubes que mais investiram no futebol brasileiro. Isso é um retrato da incompetência da gestão esportiva do Vasco da 777. O Vasco, do ano passado para cá, investiu 200 milhões de reais. Alguém aqui na mesa acha que o Vasco tem um dos 10 melhores elencos do Campeonato Brasileiro? E o quarto elenco do Rio de Janeiro, é pior que os outros 3. É o pior e é um elenco frágil. Consideravelmente eu acho pior que os 3 de São Paulo, pior que os 2 de BH, sim, pior que os 2 de Porto Alegre, pior que o Bahia. 3 jogos com Nova Iguaçu e não ganhou. Não, é só porque ele perguntou dos 10. Não, só que o elenco do Vasco piorou para essa temporada. Piorou. O que termina no final do ano passado piorou, óbvio. Por que você acha isso? Não, você tem um contexto de lesões também do Jair e do Paulinho. Sim. Mas o Vasco não solucionou os problemas, não trouxe soluções para o seu time. Não, se você quiser só na matemática, você precisava de um ponta. Não tem. Você precisava de um ponta. Aí você perdeu um ponta. Perdeu 2. Perdeu o PEC. Só para falar no PEC do Adson. Né? É porque o Orelhano... mas... Aí você contratou o Adson. Aí continuou precisando de um ponta. O grande problema desse elenco era a questão do volante. Você continua sem. Você não tem um homem do corredor direito, porque você teve uma avaliação, acho que para mim, deturpada pelo final da temporada. Você não tem, hoje você tem essa carência também. Você tem uma zaga que você tem um cara que só funciona como sobra, outro que talvez o Michael teve um impasse em algum momento de sair, não sa...
um cara que você gastou um dinheiro, que você comprometeu parte do orçamento. Eu não discordo de alguém investir o que foi investido no João Vitor. Agora, você pode investir o que foi investido no João Vitor com o seu orçamento, tendo outras coisas a fazer? Você pode comprometer 15 milhões de seu orçamento, porque o David pode fazer, porque nesse grupo limitado ele pode acabar jogando. Então, assim, você perdeu peças, você não conseguiu repor e você não qualificou além. Se eu te contar que você tinha 100 milhões para isso, você fica assim, mas caramba. E por isso a sua pergunta, mas como ficou pior? Sim. E você olha para o campo também ajuda a gritar um pouco mais. Quero ouvir vocês dois, Birner e Bueno. Bom, basicamente como eu prometi, né? Mas você era o último, Birner? Não, eu ia vir na sequência. Falar sobre esse assunto. Você? Fui. Por quê? Falou que... tá, desculpa. Que ele queria encerrar. Exatamente. E eu ia silêncio ao respeito. Primeiro eu quero dar os parabéns ao Donan, ao Pedro. É um orgulho trabalhar com dois colegas desse nível. Eu acho que nosso fã de esporte... Mim também. Né? Eu sei que a audiência subiu muito com... A audiência vascaína subiu demais. No futebol brasileiro. Não, realmente aqui esquadrinharam até porque problemas técnicos, administrativos do Vasco. Foram com bastante profundidade e argumento. Não, e me fizeram pensar coisas que eu falei, pô, é verdade. Exatamente. Não tinha pensado. Então, é o papel do jornalista. Um empate técnico aí, Donan e Pedro, grande análise, né? O entendimento de tudo que acontece com o clube de não. Ele virou jurado do Silvio Santos, é o Pedro de Lara agora. Eu só queria citar, né? Viralizou. Lembra a garotinha Laura, que virou a fadinha do Galo? Do que eu falei aqui, ela demitiu o Filipão. Ela chegou lá, deu uma entrevista contundente, fazendo comentários, não dá mais pro Filipão, acabou. E agora temos uma grande comentarista mirim, para mim já vai ganhar o prêmio também, melhor comentarista do Vasco, vascaína. Uma garota, infelizmente não sei o nome, acho que ela tá no carro quando ela saiu do Maracanã, mas a análise que ela faz vai ao encontro do que vocês falaram. Além de... Só que ela vai mais a fundo, né? Por isso que ela é mais contundente, pra mim, ela tá acima de tudo. Comentários que eu gosto, contundente. Porque ela critica a 777, ela falou, eu esperava mais jogadores de qualidade, um time melhor, nos fizeram acreditar que ia ter um time melhor, que ia ganhar, que ia chegar na final, tal. Giovana. Então, a Giovana, parabéns. Assim como a fadinha do Galo, a Laura, é a melhor comentarista do Galo na temporada. A Giovana é a melhor comentarista do Vasco. E ela fala, inclusive, terminando criticando o Ramon. Porque o Ramon também não pode passar pano. A gente falou aqui o trabalho que ele faz, mas ele, por exemplo, se ele falou no Vabarrar, ficou famoso, viralizou e deu certo no final, ele cumpriu e salvou o Vasco, salvou mesmo, nessa temporada que ele prometeu uma final. Mas ele jogou três vezes. Mas isso foi bastante falado. As semifinais, inclusive, tem ele jogou 3 vezes contra o Nova Iguaçu e não ganhou nenhuma. Entendeu? Mas isso foi falado, hein? Então, por exemplo, assim... então, o Alexandre Matos, claro, tem culpa no cartório, a CVC está decepcionando a comunidade vascaína, esperavam muito mais dele, mas também, com o que tem lá, que é limitado, era uma obrigação ficar à frente do Nova Iguaçu. O Ramon Dias, ele está no restaurante, na sala VIP do restaurante, que o Alexandre Matos não pode passar na porta dentro de carro. Não dá para querer falar do Alexandre Matos, mas esquecer do Ramon Dias. Ramon Dias, ele tem problemas esse ano, ausência de peças, e ele não foi bem na semifinal. Ponto. O trabalho do Alexandre Matos é uma tragédia do ponto de vista técnico e uma questão imoral do ponto de vista ético. Ele caiu por compliance. Joga 2 vezes no Maracanã. Maracanã é todo vascaíno. Ele não está nem no mesmo bairro da churrascaria ali. Não consegue ganhar o Nova Iguaçu. Mas calma aí, você está querendo... Não tem comparação. Sabe por quê, Bubu? A sua fala é, vocês falaram do Alexandre Matos e esqueceram do Ramon Dias. Não. O Ramon Dias foi falado semana passada, depois do primeiro jogo. Segunda-feira, depois do segundo jogo. Tudo. A gente está falando hoje da demissão do Ramon Dias. Quero perguntar isso. Quer dizer que se tivesse passado e daí você não usasse esse argumento assim de que foi mal no Maracanã, aí o Alexandre Matos não teriam caído? Não, outra coisa. Não, o trabalho do Alexandre Matos foi ruim. A CVC a gente já fala desde a temporada passada. O Alexandre Matos não tem trabalho no Vasco, o Ramon Dias tem. Então, o Ramon Dias teve muito mérito. E a torcida do Vasco ainda é muito grata a ele. E não estou falando que ele tem que ser demitido. A Laura atleticana demitiu o Filipão. Não dá mais, Filipão. Acabou pra você. A Giovana vascaína, grande comentarista, não tá pedindo. Só que ela ficou decepcionada. Falou, Ramon também, por exemplo. E eu entendo. Porque você joga, imagina, 2 jogos. E tem inversão de mando, claro, né? Nova Iguaçu joga 2 jogos contra o Maracanã. Lotado. 60 mil. E do outro lado tem Paier.
né? Para dizer assim, pelo menos algum investimento foi feito, alguma coisa técnica tem ali. E o Vasco não consegue... Abafa o que... Não, parece que o Alexandre Matos caiu por causa do Ramon Dias. É que, por exemplo, ao contrário. Você vê, o que aconteceu com o Vasco quando chegou a 777? Vamos disputar igual pau a pau com o Flamengo. Agora o Vasco nunca mais vai jogar em inferioridade do Flamengo. E você não consegue superar o Nova Iguaçu em 3 jogos, cara. Mas sabe, o que eu acho que cabe é colocar o Alexandre Matos no papel. Mas é que, Bubu, o Vasco jogou contra o Nova Iguaçu no final de semana retrasado. Pelo menos o F90 só foram 9 jogos falando da queda do trabalho do Ramon Dias. No 9º dia, o Alexandre Matos foi demitido. Eu estou falando da demissão do Alexandre Matos e do não trabalho do Alexandre Matos. Isso não quer dizer que a gente esqueceu do Ramon Dias. Só que o Ramon Dias ele tem questões pontuais a serem resolvidas e debates que ele já falou de pedir jogador. Não. O Alexandre Matos ele não tem um trabalho e a demissão do Alexandre Matos não passa. A demissão do Alexandre Matos não passa pelos problemas do Ramon de não achar solução para os jogos contra o Nova Iguaçu. Tem uma outra situação. As coisas não estão vinculadas. O Ramon Dias foi muito mal na semifinal contra o Nova Iguaçu. Muito mérito também para o Nova Iguaçu, mas ele foi muito mal. Só que tem uma diferença muito grande. Ele admitiu isso. A comissão técnica sabe que foi muito mal nas escolhas contra o Nova Iguaçu. Tem algo mais grave. Ele não foi limpar a barra dele no pessoal com o jornalista e falar não tira print, mas eu não estou conseguindo montar o time por causa da diretoria, mas não tira print não. Debate imoral. O ser humano que vem antes do treinador e do executivo, o ser humano vem antes, não está na mesma prateleira. O ser humano Ramon Dias e o ser humano Alexandre Matos. Além disso, já começa assim. Qual foi a justificativa do Matos após sair do Vasco ontem? Faltou autonomia, morreu para dar a versão dele. A minha ideia não batia muito com a 7. Opa, não foi assim não. Tanto que o próprio Lúcio falou, ele tinha autonomia. Ele trouxe quem ele quis. Ele trouxe o Vitor Luiz, que é o jogador de confiança dele. Que ele quis. Ele trouxe o João Vitor, ele trouxe o Adson, ele trouxe o David. Ele tinha autonomia de escolha. Então não vem com essa narrativa. Por que não falou, fui demitido por isso aqui? Porque teve uma situação de vazamento de informação de uma conversa privada de um jornalista. Fui demitido por uma avaliação de um trabalho que foi muito abaixo da expectativa. O trabalho do Alexandre Matos foi muito ruim. E outra coisa, acho que importante, até para finalizar, que eu sei que o Birner quer falar. A gente fala muitas vezes do Matos, e eu acho até que eu faço a minha culpa. Eu cometi esse erro quando ele foi contratado. Muito do Matos na versão Cruzeiro e Palmeiras que ele ganhou título. Agora, vamos falar essa aí não tá na minha ficha, não. Vamos falar que ele não foi bem no Atlético Paranaense? Ou pergunta lá se ele deixou saudade. Ele foi bem no Atlético Mineiro? Também não. Então, assim, tem que ter também um discernimento nisso. Eu quero voltar aqui para o Birner e para o Bueno. Só queria colocar... eu concordo com o Tigo da história do Ramon Dias, eu só tomo cuidado para não emparelhar, para não colocar no mesmo balaio. Eu acho que a história do Alexandre Matos pode ser equiparada à SAF, se a gente quiser dizer que a SAF do Vasco não começou bem. O Matos ele não foi demitido porque o Vasco foi eliminado do Carioca. Sim. Esse é o ponto. Não longe disso. Os erros do Ramon na beira do campo, montando time, nos dias de treinamento, humilhando e tudo mais, eles não estão vinculados à demissão do Matos. O Ramon foi vítima. Repito, o Matos quebrou confiança. Claro. Foi demitido por compliance. Sim. Ele fez o que não podia. Ele tem um trabalho ruim no mercado. Não é que teve um problema do Matos com o Ramon depois dele. Aquela coisa de caiu domingo, demite segunda. Não foi isso. Sim, não. E aí eu ia entrar num ponto que não tem muito a ver com o Vasco, uma visão muito pessoal de como eu vejo futebol. Eu acho que é uma questão nossa combater algumas coisas que são crônicas do futebol. A gente sabe como são os clubes associativos. Eu já conversei muito com o Birner sobre isso. De clubes que são muito poderosos e que têm esquemas. A gente sabe como o futebol é. E eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com o Vasco. Recentemente eu estava num programa aqui na ESPN e a gente ia falar sobre um clássico. Eu não vou citar os clubes, porque não vem ao caso, porque isso poderia valer para qualquer clube. E aí era um clássico, um pré-jogo de clássico, a gente tá vendo a escalada da violência nos estádios, o que aconteceu com clubes e eles fazendo campanhas. E aí a gente tava entrevistando um personagem desse clássico, depois viria um personagem do outro time e tava muito gostoso o programa, tava positivo, tava legal, que é como eu vejo o futebol e o esporte em geral. E os clubes não aceitaram colocar os dois personagens juntos, assim, para bater um papo tranquilo. Por medo do que poderia pensar a torcida, porque a rivalidade, e daí se um time perde é porque antes estava no programa de televisão. Para mim, esse tipo de coisa a gente precisa combater. E aí trazendo para a história do Matos. É lamentável o que aconteceu. Eu acho realmente muito lamentável essa coisa do print, do vazamento. Aí vocês falam assim, mas isso acontece em todo lugar. Cara, vamos projetar para o nosso trabalho. Ninguém aqui vai ficar vazando print de escala, de renovação de contrato. Acontece, e se fizer, tem que dançar. Acontece, mas acima de tudo...
é uma burrice para quem se diz tão inteligente. Mas é Acima isso. de tudo, é pouco inteligente para quem dá aula de gestão. Acima de tudo, é muito raso para quem quer trabalhar em CBF, para quem quer se candidatar à vaga no Corinthians. Não é então profissional. a gente precisa colocar os profissionais nos devidos potes. E acho que a demissão do Matos ontem ela é didática. Por tanto de mito que a gente cria, que o mundo da bola sabe que não é bem assim. Entendeu? Por favor. Birner, agora a vez do... Bom, acho que o Pedro e o Donan explicaram a razão da demissão, que extrapola os erros de construção do elenco. Não é uma questão só de competência do futebol, foi algumas escolhas que o Matos fez ao lidar com as circunstâncias e elas feriram o compliance do clube, então ali não tem muito o que acrescentar, eu não discordo, eu acho que até era necessária, como ambos disseram. Sobre o Ramon, que obviamente é uma outra discussão, a gente tem que lembrar que o Vasco sem o Ramon estaria na Série B do futebol brasileiro, né, com esses mesmos jogadores, acho que isso é essencial, que também não muda o fato de o treinador cometer alguns equívocos. Eu conversava com o Pedro, estava no linha de passe, antes das semifinais com o Nova Iguaçu, eu via, não os colegas, muita gente ali tratando, o Vasco na final, não sei o quê. Eu veio para ele e falei, o jogo é muito difícil. O Vasco ser eliminado é razoável. Santa. Foi um milagre o Vasco passar pela Água Santa. Exatamente. O William perguntou aqui antes desse jogo, ele falou, mesmo? ele até ficou assim, que ele falou, mas o Vasco já está no outro. Não, calma. O Vasco está no mesmo estágio daquele pós-gol do Pumita, que o Bubu brincava de pavar, e que depois ele precisou ser provado e não foi. O Vasco ainda precisa ser provado e não está sendo. E tem uma coisa que parece que se desconsidera no futebol e é muito importante. Você pegar o time hoje do Nova Iguaçu, pronto, o Vasco vai lá, faz um movimento, e contrata o time inteiro do Nova Iguaçu. Você pega os mesmos jogadores, o mesmo treinador, tudo, mete a camisa do Vasco. Cara, é outro jogo na semifinal. É outro jogo. Porque os jogadores, por mais que, repito, que as pessoas desprezem isso, eles são seres humanos. E o ser humano, quando vai falar uma coisa, por exemplo, eu vou aqui na cantina da empresa e vou falar uma coisa para o Pedro. É de um jeito. Se eu sentar para falar a mesma coisa na frente de 100 mil pessoas, não é igual. Não é igual. Eu lido bem com isso. Alguns jogadores, certamente do Vasco, lidam bem com isso. Todos lidam. E quando você está formando, isso é muito importante no time de futebol, aí a gente tem uma aula do Abel, né? E quando você está formando uma personalidade daquele coletivo. Sim, coletivo. Porque os seres humanos juntos formam uma personalidade de um coletivo que é como se fosse uma outra pessoa. E é como aquele coletivo consegue reagir em situações específicas do jogo de futebol, quando as emoções estão... As pessoas gritando, o cara tem um monte de gente vendo na televisão, o cara precisa se concentrar em cada movimento do jogo, o jogo exige inteligência. Isso demora. Então, uma coisa é você vestir a camisa do Nova Iguaçu, conseguir os resultados que o Nova Iguaçu tem conseguido, que são jogando futebol muito bom. O Nova Iguaçu era para ter vencido o primeiro jogo da final e vencido com uma margem considerável de gols. É exatamente isso. O seu goleiro titular da seleção que evitou. Exatamente. Perdeu um monte de gols, o Léo Jardim teve uma senhora atuação, né? Ainda tinha o jogo pelo empate no jogo de volta. O Nova Iguaçu está ultra acostumado a jogar com a torcida contra. Só joga fora. A gente só joga fora. Não deixa jogar no Laranjão. Cara, eu queria ver se fosse pegar a gente no Laranjão. Aí não pode, não dá? Cara, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Vocês vão pegar no meu pé, mas essa situação é muito emblemática porque vale para o time da América do Sul. Estávamos eu e Vinícius Nicoletti, antes da final do Sul-Americano, do Vale São Paulo. Perigo, hein? Uma ponte. À noite? Que estava no estádio do Tajeres, não, trabalhando e tal. Ufa. E a gente entrevista, passa um jornalista equatoriano, a gente entrevista ele para saber alguma coisa sobre o Del Valle. Né? Aí ele diz o seguinte: o Del Valle adora jogar contra times grandes que tem torcida maior no estádio. Ele pega, faz o jogo dele, faz 1-0, o time perde a cabeça, faz 2-0 e acabou. O mata é gigante, pô. Ele descreveu antes do jogo exatamente o que ia acontecer, porque aquele time, aquele coletivo bem preparado, obviamente taticamente, tecnicamente, adquiriu aquela personalidade, que é a do Nova Iguaçu. Que obviamente, a tendência, quando é um time, pegar um time muito forte, absurda, como o Flamengo, não vai funcionar. Não vai funcionar. A tendência, o Flamengo ganha as finais com facilidade. Né? O Flamengo vai ser campeão, acho eu, com bastante facilidade, até se priorizar estreia de Libertadores e outras coisas mais. O Vasco não tem essa força. Não tem essa força, por conta da qualidade do elenco. O Vasco é um time montado com jogadores no mercado que não eram tão concorridos,
jogadores que são complementos de equipes. Eu concordo com os fatos do David. O David é um jogador que pode ser útil. Mas o David é um jogador para ser referência de equipe? É o que eu falo, porque às vezes, as pessoas interpretam... Pegando o seu exemplo, não podia falar de outro Não, jogador. mas é emblemático até pelo tom que a gente precisa ser respeitoso sempre, né? Às vezes não, você tem que ser respeitoso sempre. Às vezes as pessoas confundem que a gente está aqui tacando a pedra e tirando o David para nada. Não é isso. Não é isso. É o que você tem de orçamento, é o que ele pode te entregar, é o peso que ele vai passar a ter, é quando ele estiver quase chegando ali na meta de jogo, vai virar debate. E o que você fez com esse dinheiro? Porque um time que tem um orçamento, que tem tranquilidade, que tem margem, que pode gastar isso de 4 para virar 15, para compor, para aqui, o Vasco está no limite. Mas eu acho que mesmo assim o negócio seria ruim, Pedro. Não, Mas cara, calma aí, quem é o o papo é empresário outro, do David? o papo é outro. O David no São Paulo vai a 400 mil reais. Eu não tenho pra onde falar de salário de Mas eu acho que jogador, o problema não. é o mercado, Então, cara. assim, o problema é o mercado. Não é o Assim, empresário. é superestimado. Não, eu Assim, acho que o mercado inteiro Ah, não ele anda pode ser útil, pô. superestimado. Mas posso entendeu? falar Eu ia dar uma provocada, mas não vou dar pra Posso entrar falar uma nesse coisa? assunto. O dirigente de clube- empresário sabe para quem ele pede. Então, exatamente. Eu ia Então, dar uma assim, provocada em você, mas eu não Então, vou. por exemplo, o empresário do David é espetacular, assunto- que consegue contratos, salários pra ele maravilhoso. O cara só joga em time grande, reserva ou não, ele tá ganhando muito bem. E que algo que pra mim não é compatível Se com os vocês autorizarem, vencimentos dele, provoque, senão entendeu? não. Provoque. Nada contra o David, Tem é um bom certeza? jogador, pode ser útil, mas, Isso, se provoque. mas Tem não, certeza? não é Vai, pra isso isso. aí. Até hoje, não tô falando como vai ser daqui. Até hoje, quem fez mais pelo São Paulo, o David ou o Rames? O David, porque fez um gol no Allianz Parque decisivo. O Ramos ganha 1,5 milhão, né? Ele tem gatilho sei, é esse isso? ano. 1,5 milhão ele ganha. Então, por exemplo, é muito caro. Se você tiver que cortar o E salário. o senhor continua passando pano pra ele? Não, eu passei pano aqui no programa. Agora vamos ver. Aliás, assista você, fã de esporte, Espanha e Colômbia. Vamos ver se o Ramos só pode jogar 20 minutos e se ele ainda consegue fazer alguma Tem divisão. autorização pra A vocês. gente passou o programa falando que são jogos diferentes, Bubu. Não, tá bom. Mas imagina o Ramos joga 90 minutos e bem contra a Espanha. Aí vai voltar aqui o... Imagina Eu tô comparando tecnicamente o David com o Rames. Tô Imagina pensando o quem fez mais Carpini, pelo clube. imagina o Carpini, ele vai secar o Rames hoje. Ele fala, ai, tomara que ele não jogue, tomara que ele não jogue. Tomara que Jogar ele não jogue 90 nada. minutos? Mas Duvido. Imagina ele jogar 90 minutos 90 e bem minutos em alto nível contra a Espanha. Aí ele volta 90 aqui, minutos contra a Espanha, você o pode jogar, Carpini pode diz jogar, assim, pô. Joga olha, lá. ele só pode jogar 15 minutos contra o Ituano, no máximo. A gente quase escapou hoje, hein? A gente quase escapou, já são 2h20, não é falar do Ramos Eu hoje. pedi autorização pro senhor. Eu vou Você negar alguma sabia, coisa? Eu pedi Eu sou dono do autorização. Não, programa, podia não. negar. Eu não pedi autorização porque eu estava disposto a não falar do assunto. Sabe qual Mas foi o tamanho do elo? Ramos no mundo e do David é bem diferente. David. Qualidade, pela Pronto aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a demissão do diretor Alexandre Matos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Vascão React.